Bom, pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa primeira aula, né, de programação web e a gente vai ver algumas coisas legais aí e algumas coisas até na prática já no nosso primeiro dia de aula, tá? Então, pessoal, primeiramente, eu vou compartilhar a tela que eu gosto de rabiscar enquanto eu falo, tá? Pessoal, a primeira parte de programação web, HTML, CSS, Java, Script. A gente vai entender pelo menos um pouquinho de cada um, o conceito, tá? Para que a gente, quando formos ver as telas, sabemos do que estamos tratando. Então, pessoal, o HTML nada mais é do que a estrutura do site. Ou seja, pense numa casa sendo construída e vocês estão vendo a planta. Vocês conseguem ver aquele, como diz a planta, consegue ver as paredes, metragens, estrutura. Você tem uma visão global de como é a casa, não é verdade? O CSS seria a, como é que chama em construção? A parte de, Acabamento. isso, acabamento, que é a parte mais cara. Acabamento. Ou seja, nele que eu vou definir todas as, entre aspas, acabamento, eu vou definir todas as perfumarias, cores, detalhes, riquezas, modos, vidros, janelas sofisticadas, tá? Então, comparando com essa estrutura, o HTML seria simplesmente a estrutura, o rabisco, o CSS seria todo o acabamento da minha casa, tá? Ou, no caso aqui, vou colocar acabamento do site. E o JavaScript, que é uma linguagem de programação, seria a inteligência. Conseguiram entender mais ou menos a diferença de um para o outro? Sim, 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 sim. sim, Tranquilo? Sim. No começo, a gente vai embasar um pouco mais o HTML, porque a gente tem que aprender algumas coisas de estrutura, né? Depois a gente vai mesclar HTML com CSS. E até o final do módulo, a gente vai usar os três ao mesmo tempo. Então, em princípio, os primeiros exercícios são só HTML. Depois, HTML e acabamento aqui. HTML e acabamento aqui. Por exemplo, o que seria um acabamento? Um exemplo bem fácil de se entender. Por exemplo, o HTML eu tenho como mudar a cor da fonte, o estilo da fonte, o tamanho, coisas do tipo. Só que isso está do HTML4 para baixo, que é, vamos pensar de 10 anos para trás. Hoje, todas as modificações que eu faço, eu acabo fazendo no CSS. Aqui que eu insiro imagem, aqui que eu defino o tamanho, aqui que eu configuro é, a largura do botão, não sei o quê. Então, o HTML eu só digo assim, ó, coloque um botão, por exemplo, ok, sei lá, coloque um quadrinho para o cara digitar o nome dele, tal. Agora aqui, eu consigo pegar esse botão e colocar um 3D nele, colocar uma figura, uma fonte mais elegante. Aqui, eu consigo mudar uma cor, fazer um layout de formulário. E, por fim, depois que nós conseguirmos fazer tanto a estrutura quanto deixar embelezado, a gente vai colocar inteligência nesse botão OK. OK faz o quê? Grava. Então, depois que clicou aqui, grava ou não vai gravar, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que nós vamos ver durante este primeiro módulo. Eu vou criar uma pastinha aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa por aí, mas não agora. Aula 1. E, geralmente, dentro dessa pasta aula 1 aqui, eu vou ter subpastas. Vou criar uma aqui como exemplo. Uma pasta chamada IMG. Ou seja, está querendo dizer o quê? Dentro de aula 1 tem uma pasta chamada IMG, onde eu vou colocar todas as imagens. E eu vou usar uma imagem como exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só não sei onde ela está. Vou copiar essa imagem aqui. E eu vou colocar aqui dentro. Pessoal, primeira coisa. Ó, copiei. Eu tenho aula 1, uma pasta chamada IMG, e aqui dentro tem uma imagem. Voltei aqui para a aula 1. Primeira coisa, pessoal. Sempre que vocês forem fazer um site, tem umas pastas padrões. IMG, CSS, criar uma CSS aqui. CSS, tem uma pasta JS, tem uma pasta doc, tem várias pastas que vocês devem colocar dentro de uma aula, tá? Então,
eu creio que vocês conseguem enxergar que aqui na estrutura, ó, o que que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada aula 1, dentro dela tem uma pasta chamada IMG e outra CSS. Todos conseguem visualizar e lembrar disso, pessoal? Sim. Sim, tranquilo. Aqui dentro de IMG, eu vou colocar todas as minhas imagens que eu for usar no site. Dentro de CSS, vou colocar todos os arquivos de estilo aqui dentro. Dentro das outras pastas, eu coloco todas as pastas. Então, isso tem que estar sempre muito bem organizado. E se eu usar IMG sempre como padrão CSS, você nunca vai ter problema, tá? Então, evita de criar só uma pasta e de jogar todos os arquivos misturados aqui, porque senão fica complicado de encontrar quando você for montar o site, tá? Então, qual é o pré-requisito para você entender isso? Primeira coisa, você tem que saber criar uma pasta. Eu tenho duas opções com o Breakfast aqui, ó, que é esse programa aqui. Ou eu crio a estrutura no próprio sistema operacional, ou eu crio a estrutura dentro dele. Então, eu fiz mais ou menos pela metade, que eu criei duas pastas aqui dentro, e eu vou criar uma pasta por dentro do Breakfast, tá? Então, uma vez que ele está instalado, você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta, e aqui está falando, abrir como um projeto do Breakfast. Aí ele abriu, tá vendo? Ó? Qual que é o nome do projeto? Aula 1. Qual que é o nome da pasta aqui? CSS. Qual é o nome da pasta? IMG. E aqui dentro podem ver que ele está entendendo o arquivo aqui também. Então a vantagem desse editor é que tudo fica aqui. Nos outros você tem que ficar direcionando qual é a pasta. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Por enquanto? Sim. Sim. Vamos fazer um negócio rápido. Eu vou voltar aqui para minha aula 1, abrir esse projeto, ele vai fechar o anterior e abriu esse meu novo projeto. Estão vendo aqui, pessoal? Primeira coisa que eu tenho que fazer, sempre eu vou criar um arquivo index. Cliquei com o botão direito do mouse em qualquer ponta dessa tabela aqui, ó, estão vendo? Dessa lateral esquerda, new filé. Estão vendo aqui, ó? Aí ele cria um arquivo qualquer. Então eu vou dar um nome para ele, index.html. Pessoal, extensão HTML é extensão de site, estrutura do site. Não coloquem nomes com espaço, com acento, como eu disse para vocês. E sempre é bom colocar index, que é um padrão da internet. Tranquilo? Então, a partir do momento que eu crio o index, ele não está dentro de nenhuma dessas pastas, ele está fora. Porque realmente, ó, podem ver aqui no aula 1, ele criou um tal de index aqui, tá vendo? Ó? Acabei de criar lá dentro. E se eu for mandar abrir essa janela aqui, ó, ou abrir esse arquivo, este navegador, olha o que vai acontecer. Leiam comigo aqui, ó. C, user Edson Desktop, aula 1, index. Que caminho que é esse aqui, pessoal? Edson é o meu usuário. Desktop, eu estou na área de trabalho. Aula 1 é o nome da minha pasta. E dentro dessa pasta tem o tal de index.html. Então aqui ele não está fazendo nada porque eu fiz um arquivo que não tem exatamente nada dentro dele. Por isso que ele faz isso. Bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a aprender uns comandinhos básicos. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Eu não gosto aqui de ficar falando, ficar lendo aí. Vocês sabem ler, né, pessoal? Então eu expliquei, vocês sabem mais ou menos o que que é. O que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript. Eu expliquei isso daí. A única coisa que eu quero acrescentar é HTML não é case sensitive. Alguém já viu o termo case sensitive, o que significa? Não. Não. Ele não diferencia o que está em maiúsculo e o que está em minúsculo. Correto. Então, por exemplo, se eu for digitar aqui, por exemplo, HTML, tudo em minúsculo, legal que ele já cria até o fechamento, tá vendo? Ele entende normalmente se eu crio em maiúsculo,
Ou seja, não importa se eu escrevo em maiúsculo ou minúsculo, ele vai entender. Ele entende que é o mesmo comando. Isso daí é case sensitive, ou seja, não é case sensitive, ou seja, não tem essa sensibilidade. Ou seja, se eu escrever em maiúsculo funciona, se eu escrever em minúsculo funciona. Ok, pessoal? Não ser case sensitive quer dizer isso. Tranquilo? Ok. Tranquilo. Tá. Então, vamos voltar aqui. Agora, o CSS é case sensitive. E um detalhe, é que, além de ser case sensitive, esqueci de acrescentar aqui, é somente letra minúscula. E a mesma coisa com JavaScript, também é case sensitive. Quando nós formos fazer mais para frente, a gente volta a falar nisso. Então, o único que não é case sensitive é o HTML. Tudo bem? Nós temos um conceito chamado tags. O que seria tags? As tags, ou tags para muito, são mecanismos de formação e organização de conteúdos web. Elas auxiliam pessoas e desenvolvedores da web a manipularem os elementos da página de modo preciso. Assim, torna mais fácil criar, atualizar, gerenciar sistemas, blá, blá, blá. Ok? Então, pessoal, vamos falar de um jeito que vocês entendam. O que é tag? São comandos HTML. Até que eu prove o contrário, são comandos HTML. Tudo bem? Então, a primeira tag que deve existir é a tag HTML, ou seja, todo o seu site vai estar aqui dentro. Ok? Aqui dentro tem a tag read, read. Cada um fala de um jeito aí. Eu falo meio no português para não ficar novidade. Ok? O que essa tag aqui faz? Ela é um comentário. Desculpa. É uma configuração do site. Então, aqui dentro, vai ter a configuração da página. Ou seja, qual é a língua, quais são os caracteres, qual é o idioma, qual vai ser o meio de busca dele no Google. Tudo que é questão de configuração da página, você sempre vai colocar dentro dessa tag read, ok? Abaixo dela tem a tag body. O que essa tag faz, pessoal? Aqui dentro é onde eu construo o meu site. Construção do site. Tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma página, HTML determina tudo, ok? Toda a página. Read é a configuração e body é o corpo. Todos entenderam isso, pessoal? Sim. 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 Tá? Vou salvar. Só por curiosidade, eu salvei. Eu vou mandar abrir a página para ver como que ela vai ficar, só fazendo isso daí. Cliquei aqui, ele vai automaticamente pegar o arquivo index, abrir um navegador e jogar todo o endereço dele. Tá vendo? Ó? Esse monte de número aqui, pessoal, é o endereço do servidor lá, tá? Então, pode ver que index.html está executando isso. Pessoal, o que está aparecendo aqui? Vocês conseguem ler? Configuração da página, construção do site. Página, construção do site. Ou seja, eu apenas quis fazer um comentário ali para explicar para vocês, mas apareceu na página. Vou explicar para vocês o conceito de comentário. Alguém já sabe me dizer o que é um comentário em linguagem de programação? Seria uma forma de documentar partes do programa? Sim, documentar partes do programa, mas eu vou ser um pouquinho mais específico. Quando eu quiser escrever alguma coisa que não tem nada a ver com o código, que não tem regras, não sei o quê, só para me lembrar de alguma coisa, eu coloco comentário. Aí o interpretador, ele ignora sempre quando é comentário. Por exemplo, apareceu isso daqui, né? Em HTML, essa tag aqui que vocês devem estar vendo aí, ó, sinal de menor. Deixa eu ver se consigo aumentar a fonte aqui. É que eu nunca aumentei a fonte aqui. Não vou ficar perdendo tempo com isso agora, não. Pessoal, sempre quando eu coloco sinal de menor, menor, exclamação, traço, traço, tudo que eu escrever vira comentário. Ok? Aqui também, isso aqui era um comentário que eu queria fazer.
exclamação, traço, traço. Pessoal, é um detalhe importante que eu esqueci de falar. Sempre uma tag, ela sempre fica entre sinal de menor e maior, tá? Olha que interessante, pessoal. Eu fechei aqui, ó, sumiu daqui automaticamente, vocês viram? Vou fazer de novo, em câmera lenta, ó. Se por acaso eu não tivesse feito isso, está lá a construção do site, viram? Então, a partir do momento que eu coloco entre comentário, ele vai sumir de lá. Ah, professor, ele tem linguagem que é só barra barra, já faz comentário. Realmente, comentário em HTML é um saco, tá? Então, vocês podem ver que a vantagem deste editor, que é o Bracket aqui, pessoal, é que se você ativa isso daqui, que chama-se Live Preview, ele deixa a página aqui do lado e conforme você vai mudando, ele já altera a página instantaneamente. Se fosse um outro editor, você ia ter que vir aqui, File, Save, aí você ia ter que vir aqui, ó, mandar salvar, ou mandar atualizar a página, tá? Por exemplo, eu vou desligar. Vou desligar esse negócio aqui, desliguei. Eu vou tirar o comentário. Vocês concordam comigo que se eu tirei esse comentário aqui, deveria aparecer lá a construção do site? Apareceu? Não apareceu. Aí eu tenho que fazer o quê? Filé, save, salvei. Aí eu tenho que atualizar a página aqui, ó. Aí atualizando a página, eu veria a modificação. Então essa para mim é a grande vantagem desse editor. Se você deixa o Live Preview ligado, qualquer modificação que você faça, acontece. Tudo bem? Sim ou não, pessoal? Tranquilo. Sim. Sim. Ótimo. Sim. Então eu pergunto, todos entenderam essas 3 primeiras tags? HTML, eu vou colocar um comentário aqui. Depois eu mando esse arquivo para vocês, tá? Ela envolve todas as tags do site. Esse head aqui, configuração da página. E o body é o que mesmo? É a construção, tá como comentário aqui. Construção do site. Tranquilo até então, pessoal? Tranquilo, tranquilo. 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 Quem chegou atrasado conseguiu Sim, entender, tranquilo. tá? Legal. Sim, consegui. Vamos lá. Bom, pessoal, uma coisa que vocês estão percebendo, que eu estou fazendo aqui, chama-se edentação. Estou vendo que tá uma tabulaçãozinha mais para lá, mais para cá, isso daqui. Pessoal, principalmente em site, em todas as linguagens de programação tem regras de tabulação, de edentação. Mas principalmente em site, você tem que respeitar isso. Porque senão, o seu site ele fica com 1000 linhas, aí você fica totalmente ilegível. Então, por exemplo, ó, olha que legal esse editor que também não tem nos outros. Se por acaso, ó, eu já configurei toda a minha tag read aqui, vou fechar ela. Aí diminuiu o código, estão vendo? Aí se eu fechar aqui, ó, fechou. Se eu quiser que fechar aqui, fechou. Se eu quiser abrir, então eu consigo fazer isso. Então, pessoal, essa edentação, pode ver, o read começou aqui e terminou no mesmo lugar. Uma tag começa com sinal de menor e maior, e ela termina com barra antes do nome da tag, tal. Pode ver, HTML terminou como? Barra HTML. Read terminou como? Barra read. Body começou como? Body terminou como? Barra body. Então, pessoal, todas as... Se eu falar todas é muito forte. A maioria das tags tem um fechamento próprio. O fechamento próprio diz o mesmo nome da tag com a barra no começo, outros são só com a barra e outros não têm fechamento. Isso a gente vai ver durante o curso. Mas entendo que, por enquanto, é assim. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Ótimo. Show. Vamos lá, vamos lá. Eu vou seguir a aula que eu preparei aqui para não esquecer de nada. Por exemplo, aqui no corpo, por algum motivo, eu quero escrever meu nome. Edson D. Oliveira. Olha que está sendo escrito lá automaticamente. Só que ele já usa uma letra padrão, tamanho padrão, que pode ser o que você não quer. Mas não importa, a gente vai modificar isso aqui no CSS. Tá? Aqui, como eu falei, é estrutura. Como que eu quero que apresente, se vai ser aqui, alinhado, todo cheio de frescura, é em outro lugar.
Eu coloquei aqui Edson de Oliveira. Aí na linha de baixo eu vou escrever o quê? É Maria de Fátima, né, Fátima? Fátima Marques, por favor. Vai esquecer Maria. Fátima. Fátima Marques. Isso mesmo, Edson. Tá. Só que antes disso, eu quero escrever professores. Pessoal, como que ficou aqui na exibição da tela? Você consegue saber? Conseguem perceber, quer dizer? Ficou tudo na mesma linha? Isso. Eu gostaria que fosse assim. Não. Não. Então, este é o primeiro de muitos problemas. Tá? Eu gostaria que ficasse um embaixo do outro. Então, eu vou ter que usar uma tag para isso. Tá? Qual a tag que eu vou usar? BR. Podem ver que lá já mudou, vocês viram? Uhum. Sim. O que a tag BR faz? Pula a linha. Isso. Pula uma linha. Tô colocando como comentário aqui, pessoal, para vocês terem tudo anotado. Tá? Mas não é feio vocês terem anotações aí e colocarem também. Ah, quero mudar a linha? BR. Mudei. Eu também vou colocar uma BR aqui, porque se eu escrever uma coisa depois disso, Vai junto. vai ficar junto. Pessoal, até o HTML4, BR era suficiente, ele também entende aqui. A partir do HTML5, tem uma tag chamada barra, BR barra, que vai ter umas pequenas diferenças que eu não vou explicar hoje. Tudo bem? Pessoal, então percebam uma coisa. Agora sim, ficou professores Edson de Oliveira e Fátima Marques. Tudo bem? Então, podem ver que o que está em branco aqui são textos que eu coloco. Se fosse uma linguagem de programação, eu teria que colocar comandos tipo printf, show, tem um monte de coisa aí. Aqui não precisa, basta colocar que já funciona. Então, pergunto, para que serve a tag BR? Pra pular a linha. Pular uma linha. Todos entenderam isso? Aí você fala assim, professor, eu gostaria que o professores ficasse em negrito. Vou ter que usar uma tag para isso, que é a tag B. B de bold. Pode ver que, ao criar a tag B, ele já coloca o final dela. Então, eu vou pegar isso daqui, ó, vou copiar aqui dentro. Ou seja, deixe em negrito, professores, inclusive o pular linha que não faz diferença. Consegue reparar que o professores ficou aqui em negrito, pessoal? Sim. Sim. Não, não. Sim. Só que isso aqui ficou muito junto. Aí você fala, pô, professor, eu queria pular um parágrafo. Então, vamos colocar uma tag de parágrafo. P e barra P. Então, tudo que estava aqui eu vou colocar lá dentro. Edson, tenta um Ctrl+, que aí ele vai aumentar a fonte. Vê se dá certo aí. Ctrl mais. É, Deixa eu tentar aqui. Aumentou, né? aumentou. Se vai dando Aumentando. Ctrl+, ele vai aumentando, tá? Tá. Obrigado. Isso aqui. Tá. Aqui, zoom, 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 zoom. Certo? Olha que legal, pessoal. O P, ele coloca um parágrafo. O B, ele faz o quê mesmo? Em negrito. BR pula a linha. Só que aí eu juntei toda a casaca aqui, ó. Não. Baguncei tudo, estão vendo? Então, a primeira notícia ruim e boa. O interpretador de HTML, se ele não sabe o que está fazendo, ele simplesmente coloca na tela. Se fosse um compilador tipo linguagem C, ele acusaria um erro. Aqui ele não acusa erro. Isso aí é um perigo, porque já que não acusa erro, você tem que ser minucioso caractere a caractere. Então vamos pensar. Bom, professores eu mandei pular a linha, certo? Legal. Eu tinha que fechar o B, concordam comigo? Então, barra B. Legal. Depois eu fiz o parágrafo. Só que esse B ficou fora aqui, ó, não tem nada a ver esse B. Então eu quero que vocês enxerguem isso, pessoal. Ó. O P, que está fechando aqui no final, é parágrafo. Este B, que está começando aqui e fechando aqui,
é bold, seria negrito. E o BR nesse caso, tanto faz eu colocar ele aqui ou no final. Ficaria até melhorzinho no final, porque aí não confundiria tanto. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Tá? Então, pessoal, não existe você abrir um parágrafo, abrir negrito, fechar parágrafo, fechar negrito. É sempre abriu a primeira porta, abriu a segunda porta. A primeira que você vai fechar é a segunda. E a segunda que você vai fechar é a primeira. É uma coisa lógica. Todos concordam comigo ou não? Sim. Sim. Sim, sim. Visualizem um corredor na frente de vocês. Tem uma porta. Você abriu, vamos chamá-la de porta 1. Abri a porta 1. Caminhei mais um pouco, tem uma outra porta. Vamos chamá-la de porta 2. Abri a segunda porta e entrei. Quando eu for fazer o processo inverso, qual porta que eu vou fechar primeiro? A segunda. Porta 2. Exatamente, eu não tenho como fechar a porta 1. É a mesma coisa aqui. Abri a porta 1, abri a porta 2, fechei a porta 2, fechei a porta 1. Se eu inverter por engano, olha o que vai acontecer. Fechei o P, depois eu fechei o B. Deu ruim aqui, pessoal. Ele interpretou uma coisa que não tem nada a ver, que está dando erro, aí ele mantém a última configuração de que foi mostrado. Mas esse vermelhinho aqui, ó, diz que está errado. Ok? Então aqui é B. E aqui é P. Aí mudou. Barra B, barra P. Aí ele deu um parágrafo. Então, pessoal, um parágrafo seria como se ele desse uma linha a mais aí. Ok? Ótimo. Então, vamos pensar uma coisa. Poxa, eu quero colocar o Edson em itálico. Eu uso a tag I. Eu coloco Edson. Perceberam aqui que Edson está em itálico, pessoal? Sim. Sim. Aí você fala, pô, professor, eu queria colocar só as letras V e E como itálico. Coloco aqui, V, E. E podem ver aqui que o V e o E estão em itálico, somente eles. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, esse jogo, essa brincadeira, você faz como você quiser. É um saco, mas você faz como você quiser. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, eu queria colocar Fátima Marques, underline. Tá vendo? Ficou underline aqui, ó. Tá? Mas exatamente o M, só o M, eu quero colocar em negrito. Não, professor, eu mudei de ideia, eu quero colocar o M em negrito e em itálico. Então, fecho no final do bold aqui. Ok? Então, pessoal, isso daqui é o princípio de lógica que vocês vão usar bastante. Se eu tenho um tal de body e não fecho, vai dar pau. Se eu abro uma coisa e fecho no momento errado, vai dar pau. Ok? Estão conseguindo acompanhar a aula aí, pessoal? Sim. 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 Alguma dúvida por Sim. enquanto? Não. Por enquanto não. Não, por enquanto não. Pessoal, para ficar mais divertida a aula, eu vou preferir explicar todas as tags que eu separei para hoje. Aí no final da aula, não. Tipo, a segunda metade da aula, a gente vai dar um exercício para vocês praticarem. Pode ser? Que se eu ficar falando assim, pessoal, tentem fazer isso aí de vocês, cada um tem a sua velocidade, uns estão só com o celular, não vai conseguir fazer, né? Aí vai ficar triste, magoado. Então, pelo menos eu vou explicando aqui e a aula está gravada, tá? E vai ficar tudo, eu vou fornecer todos os arquivos para vocês. Fechado? Beleza. Beleza. Edson, Fechado. só tirar uma dúvida, só tem 27 alunos. Deveria ter mais, né, nessa turma? Sim. Pois é, Verdade. gente. Tô Então, achando pessoal, pouco aluno. lembra aquilo que eu falei para vocês, pessoal? E faltar é extremamente complicado, porque depois que eu terminar a aula de hoje, que eu vou até ensinar a colocar figura, vocês vão ver, putz, a aula que vem eu vou continuar a partir daqui, eu não vou voltar tudo isso daí.
Se a pessoa não correr atrás para assistir o vídeo, vai se lascar. Então, evitem faltar, tá bom, pessoal? Então, eu sei que esse recado não deveria ser dado a vocês, porque vocês estão aqui, mas já vai estar gravado e quem ouvir a gravação posteriormente vai se sentir culpado. E essa é a ideia, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver qual é a próxima tag que a gente vai aprender. Antes de cair nas outras tags, pessoal, eu vou explicar algumas coisas de configuração. Aqui, ó, tem um negócio parecido com o que eu fiz no começo. HTML, read, fecha, body, fecha e HTML, certo? Só que eu vou ensinar a fazer uma coisa. Estão vendo isso daqui, ó? Doctype, certo? Isso aqui vem antes de HTML. Para que serve isso? Até então, eu estava fazendo a minha página em HTML4. A partir do momento que eu faço isso daqui, ele permite tags de HTML5. Tá? Então, nós vamos colocar isso. Outro detalhe. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu coloquei acento aqui e ficou acento. Legal. É porque minha página já tá, o meu navegador já está configurado para isso. Mas muitas vezes, quando você vai usar um acento, e no navegador aparece um caractere estranho. Ok? Isso aí quer dizer que o seu navegador não está configurado ou o seu editor não está configurado. Então, a gente vai usar uma configuração aqui que sempre vai fazer funcionar. Tá? Então, vamos lá. Ó, tô vendo esse HTML aqui, ó, que é o começo do negócio? Dentro dessa tag, eu coloquei HTML, linguagem português brasileiro. Ou seja, isso aqui é uma propriedade, é uma característica do que eu quero que seja inserido no meu HTML. Tudo bem? Se eu fizer isso aqui, nunca vai dar problema de acento. Tudo bem? Vocês vão me interrompendo aí caso alguém tenha dúvida. Tá? Tranquilo. Esse metachar 7, o TF8 aqui, eu também vou colocar. Ele fica dentro do read, lembra? Alguém lembra o que faz o read mesmo? É a configuração da página, lembra? Isso aí quer dizer o quê? Que ele usa os caracteres brasileiros, por exemplo, C cedilha, tá? Então, tudo isso é questão de configuração. E eu vou ensinar uma outra tag de configuração. Edson, professor. Oi? Eu preciso utilizar essas duas tags, a long PTBR e a short text também? São de coisas diferentes, tá? Uhum. Aqui está falando que aqui a linguagem é portuguesa de cima e a de baixo, caracteres que talvez só se usem na língua portuguesa, é diferente. Ah, entendi. Tá bom. Eu nem vou escrever isso aqui, ó. Pessoal, olhem aqui, isso aqui é emocionante, ó. Estão vendo o que está escrito aqui, ó? 12700, index. Ou seja, ele usa um nome padrão para título, certo? Então, se eu colocar essa tag title aqui, e colocar primeira página, automaticamente aqui virou o quê? Primeira página. Entenderam? Mas detalhe, essa tag título aqui, ela deve ficar dentro da configuração, que é onde mesmo? No head. Head. Vou chamar de head, tá bom? Entendam que não é vermelho, mas é head. Tranquilo? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração importante de início aqui. Não. Só essas daí. Então, pessoal, sempre quando eu for construir um site, HTML5, vou colocar um comentário aqui. Ele aceita tags de HTML5. Aí, ó, só por eu não ter colocado um tracinho no final, a linha de baixo também ficou um comentário. Isso aí dá um tilt lascado, ok? Agora sim. Tranquilo, pessoal? Tá muito complicado por enquanto ou não? Tá de boa. Não, tá de boa. Tranquilo. Vamos prosseguir. Aqui, ó. A tag HTML, estou explicando o que ela faz, rede, título, body,
P já falamos, B já falamos, I já falamos, U já falamos. Agora, vamos falar da H1. Vou fazer um negocinho aqui para escrever. Nível 1 de título. Por que ficou tudo na mesma linha mesmo, pessoal? Porque tá sem o BR. Ponto .br. Só que tem um detalhe legal, que quando eu uso parágrafo, eu não preciso do BR. Vamos ver se é verdade? Se eu fosse usar um parágrafo aqui, ó, P, ele automaticamente coloca na linha de baixo. Então, o BR eu só sou obrigado a usar se eu não tenho nenhuma formatação de parágrafo de título. Tudo bem? Então, por isso que eu não vou colocar aqui. Tá? E o que seria esse H1? Vai de H1 até H6, tá? H1. Seria níveis de título. Por exemplo, H1 barra H1. Olha como ficou aqui. Ele já assume um padrão maior, tá vendo? Fazer a mesma coisa nos demais. H2. Fechei aqui. É um título um pouquinho menor. H3. Fechei no final. H4. Ou seja, quanto mais vai aumentando o H, mais vai diminuindo a fonte. Pessoal, como eu disse no começo para vocês, isso aqui a gente não faz mais pelo HTML. O HTML, principalmente a partir do 4 para baixo, ele tem muitas tags de configuração. Só que o CSS veio para otimizar esse processo. Então, as pessoas hoje escrevem o texto cru em HTML e configuram tudo pelo CSS. Aí você pergunta, professor, então por que você está explicando aqui? Estou explicando para você ter noção de lógica. Quando eu abro, quando eu fecho, o que acontece quando eu abro e não fecho, quando eu erro um caractere, vocês têm que penar muito nisso. Vocês devem ficar craques, tá, pessoal? Então, a ideia é essa. H6. Então, a gente tem que... É a mesma coisa, né? Quem está aprendendo violão, você esfola todos os dedos nas cordas de nylon, fica tudo cheio de calo. Aí depois que você aprende os acordes, você vai para uma guitarra. É só você encostar o dedo, você nem precisa apertar. Então a gente primeiro aprende a apanhar para depois ficar legal, ok? Então vejam, pessoal. Aqui são os níveis de título. Estão vendo? Ó. Por quê? Eu coloquei os níveis, ele entendeu tudo isso daqui. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, professor. Sim. Tranquilo. Certo, só aqui. Vamos ver qual é a próxima tag. Pessoal, a gente vai aprender a tag de inserir imagem. Só vou dar um BR aqui para ficar bem notório que mudou o assunto. Vamos lá. Vou explicar para vocês como ela funciona. Aqui eu coloquei o exemplo já. Eu estava mexendo num canal que eu tenho aqui com a minha filha, eu fiz uma imagem aqui. Primeiro, vamos entender o comando. IMG, pessoal, é o quê? Tag para inserir imagem. Tranquilo? Vocês estão vendo que esse SRC e esse título aqui, eles estão verde? Então, todos conseguem perceber isso? Sim. Sim. Isso aí quer dizer o quê? Sim. São propriedades desta tag. Quando aparece em verde, é propriedade da tag. E o que está em laranja é o conteúdo da propriedade. Vou usar um exemplo. Carro, cor vermelha. Carro, rodas, 4. Ok? Então, propriedade é aquilo que a tag oferece. E o conteúdo da propriedade, dependendo da propriedade que eu estou mexendo, é algo que eu vou colocar. Então, por exemplo, olhem aqui, ó, lembra que eu copiei aqui dentro uma imagem canal pai da Isa, aqui, ó, IMG, canal pai da Isa? Lembram disso ou não? Que lá no começo da aula eu inseri.
Eu copiei uma imagem. Então, olha que legal esse editor. Em outros, eu teria que saber o endereço exato para escrever aqui. Então, se eu simplesmente colocar aqui, depois do igual, olha só, ele deduziu que é uma imagem e ele está perguntando em qual pasta está a minha imagem. Pergunta, em qual pasta está? IMG, certo? Certo. Cliquei no IMG. Ou seja, então ele já colocou o caminho aqui, ó. Que é o mesmo que tá aqui, ó. Aí aqui ele está dizendo, se tivesse 10 imagens, aparecia uma lista com 10 imagens aqui. Como só tem uma, eu vou selecionar apenas ela. Ok? Tranquilo. E automaticamente ele inseriu uma imagem aqui embaixo, ó. Professor, quais mais características tem nessa tag? Tem o width, largura, altura, você aumentar, diminuir. Tem um monte de coisa que não cabe na aula de hoje. Hoje eu só estou explicando esqueleto, ok? E aqui, título, quer dizer o quê? É um título da minha imagem. Eu vou escrever aqui. Imagem do canal. Olha o que acontece aqui, ó, quando eu colocar o cursor em cima. Apareceu a imagem do canal, estão vendo aí? Sim. Tá? Ou seja, consegui inserir uma imagem. Se eu for inserir uma segunda imagem, automaticamente ele insere do lado. Ah, professor, mas eu quero aqui em cima, aqui embaixo. Aí é aula de div, aula de struct. Tem um monte de coisa que nós não vimos ainda. Por enquanto, se contentem e deixar desse jeito. Tá? Então, todos entenderam como que eu uso essa tag? Ah, um detalhe, ó. H1 fecha com o que mesmo, pessoal? Barra H1. Esse tipo de tag é diferente. Ele começa com IMG, não fecha o sinal de maior. Dentro dela, eu escrevo todas as características e no final eu coloco barra. Não tem tipo barra IMG. A escrita é diferente. E com a evolução das tags, o pessoal foi fazendo de forma diferente. No texto que eu coloquei para vocês aí lerem depois, lá está explicando tudo isso, os tipos de tag que existem, fechamentos, blá, blá, blá. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo. Então, para ficar mais fácil de ver, antes da imagem aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu vou até pular uma linha aqui. Agora, como que eu faço para colocar um link? Vamos ver qual que é. A tag A, ela insere um link. Vamos ver como ela funciona? Vamos entendê-la. Ela começa com o quê? Com A. Só que ela fecha aqui, ó, com barra A. Por quê? Ela abriu aqui, fechou aqui. Aí aqui tem um texto alternativo, que seria como se fosse Edson, Fátima aqui, ok? E no final ela fecha. Então vamos tentar fazer uma coisa. Eu vou colocar o site do UOL aqui, ó. Então eu quero que quando o cara clicar nisso, apareça o link do UOL. Só que ao invés de texto alternativo, isso aqui é uma... Vou colocar um texto de fato. Entre no UOL. Estão vendo aqui em cima, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, se eu clicar aqui, o que você acha que vai acontecer? Você vai ser direcionado para o site. Vai ser direcionado para o site. Então, cliquei aqui. Aconteceu o quê? Deu erro. Por que deu erro, pessoal? Quando eu for colocar o link, ele tem que ser completo. http://uol.com.br. Entre no UOL. Cliquei aqui. Na própria página, ele entrou no UOL. Tudo bem, pessoal? Bem, Tudo bem. Facinho, né? Só que agora vamos só tomar cuidado. Vamos entender, ó. Eu vou voltar. A tag tem um nome, fechou a tag. Fechou com sinal de maior.
No final dela, barra o nome da tag, entre sinal de menor e maior. Essa é a clássica. Tudo bem? Essa daqui quer dizer o quê? Abriu a tag, tem uma característica dentro dela e fechei a tag aqui, ó. Fechou o A. Aqui é um texto que eu quiser. Xingo a mãe do computador, não vai ter problema nenhum. Só que no final tem que colocar o barra A. Sim ou não, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Tá? Aqui é diferente dos outros dois. IMG, agora tudo aqui é dentro de uma tag que não tem fechamento, ó. IMG, característica conteúdo, barra, tal. Então, só devem prestar atenção nessas coisas, pessoal, quando vocês forem montar. Você acaba acostumando com o tempo, tá? Mas no começo você vai se confundir, colocar barra IMG, vai dar erro. Só que o ruim é que dá erro e ele não mostra o que está dando errado. Você que tem que ler linha a linha e descobrir. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, voltando aqui, ó. Por exemplo, se eu clico na imagem, não acontece nada. O que eu vou fazer? Eu quero clicar na imagem e ir diretamente para este canal aqui. É isso que nós vamos fazer. E para fazer isso, é necessário juntarmos essas duas. Ó, olha, vou tirar os BRs para ficar fácil de entender agora. Mais fácil de entender. Vou ter que juntar os dois. Pessoal, vocês concordam comigo que esse entre no wall aqui, se eu clicar nele, entrou aqui no wall? Todos concordam? Sim, sim. 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 E se nesses... Eu vou colocar até na linha de baixo, não tem problema. Eu vou colocar para ficar bem espaçado, tá? Para vocês entenderem o que eu vou fazer. Ó, A, barra A. E esse entre no wall é apenas um rótulo para clicar nele, certo? Pensa assim, ao invés de clicar no entre no wall... Pessoal, quem está com o microfone aberto, diga aí, por favor. Vamos lá. Ao invés de ser entre no wall, eu gostaria que clicasse na imagem, concorda? Por que eu não faço isso? Pego essa imagem toda, só deixa eu copiar aqui embaixo que eu tinha falado. Eu corto isso, coloco no lugar do entre no wall, ok? Ó, aqui, isso aqui é a imagem, aqui é o rótulo da imagem. Só que agora eu não vou colocar o wall, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o link do canal. Ou seja, lembra que tudo isso aqui agora vai tomar o lugar do underline entre no wall. Então, se eu clicar na página, ele vai me direcionar para este cara aqui, ó. Tá? Eu até prefiro escrever da forma que está aqui, ao invés de ser numa linha só, que fica mais confuso numa linha só. Então, por exemplo, aqui, porque eu faço o quê? Eu entendo que esse A está fechando aqui, certo? E esse IMG está fechando aqui, ó. Tá? Então, agora, eu vou ativar o Live Preview. Ele até sumiu aquele entre no wall, tá vendo? Vou abrir aqui para ficar mais fácil de ver. Agora, se eu clicar em qualquer ponto da imagem, o que ele vai fazer? Vai entrar no link do canal. Exatamente. Pessoal, tá lento assim, porque como eu estou compartilhando um monte de coisa, o Teams deixa todo o computador lento, tá? Não é nem internet. Tudo bem? Aí, depois, se vocês ver aí minha filha cantando, ela canta muito, ó. Então, os vídeos aí vocês assistem. Beleza? Aí eu cliquei no voltar, aconteceu o quê?